Descubra a incrível verdade que era mantida oculta. Então, transforme-se e fique para sempre. Maria sempre soube que a educação era o caminho. Desde pequena, sonhava em ser professora, acreditando na transformação que o conhecimento poderia trazer. Mas em sua pequena cidade, essa paixão era constantemente testada. Autoridades ignoravam seu trabalho, e os alunos, filhos de famílias carentes, enfrentavam mais do que apenas as dificuldades cotidianas. Lutavam contra um sistema que parecia querer mantê-los na escuridão da ignorância. Certa manhã, a cidade fervilhava com a volta do professor Joaquim, seu mentor. Ele era a esperança, o homem que inspirou tantas gerações, pronto para compartilhar seus ideais sobre transformação social e justiça. Maria viu a chance perfeita para mostrar a todos o potencial de seus alunos. A expectativa era palpável, seu coração disparava. No entanto, o clima leve logo se desgastou. No dia do evento, um grupo elitista, temendo a mudança, armou um verdadeiro cerco, desafiando a esperança de Maria e desmerecendo todo o seu esforço. A sensação de impotência tomou conta dela, como um peso nas costas. Para cada palavra de amor à educação, havia gritos de desdém. Quando parecia que a noite não poderia piorar, Maria encontrou cartas antigas de sua avó, revelando uma história de lutas e silêncios. Sua avó, uma mulher forte, havia enfrentado injustiças semelhantes, tentando abrir portas que, por sua vez, se fechavam. O peso da herança que carregava agora era insuportável. A ligação que sentia se intensificava a cada descoberta. Para que não sejam esquecidos, Maria sussurrou ao ler as páginas amareladas. A urgência de agir começava a ecoar em sua mente. O dilema se apresentou: buscar a compreensão da família que a decepcionou ou sustentar a luta sozinha. Mas, ao lembrar das lições de sua avó, percebeu que mudar o mundo não é tarefa de um só, mas de muitos que se unem por um bem maior. Enquanto se preparava para confrontar a elite enraizada na cidade, um ventinho de familiaridade a assombrava. Frases de uma rival, agora política influente, ecoavam em sua mente, como uma sombra ameaçadora, afirmando que Maria não tinha capacidade de liderar a transformação que tanto desejava. Maria sentia o peso dessas palavras, mas a voz de sua avó ainda ressoava. A verdade tem um poder muito maior do que a opressão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com essa determinação, Maria reuniu seus alunos, preparando um discurso que poderia mudar tudo. Era um momento decisivo, um ato de coragem que faria os alicerces da cidade tremerem. Mas quando estava prestes a se elevar com suas palavras, uma sombra do passado se aproximou, e ela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que aconteceria quando finalmente revelasse a verdade de sua história? Estaria pronta para enfrentar não apenas a elite, mas também sua própria família? A expectativa a consumia, e um novo capítulo estava prestes a começar. A sala estava cheia. Alunos, pais, amigos e até alguns curiosos se espremiam nas cadeiras improvisadas, suas expressões refletindo um misto de expectativa e ansiedade. Maria observava a massa de rostos à sua frente, cada um carregando histórias que se entrelaçavam em um só destino. Ela podia sentir a pulsação do seu próprio coração, no silêncio tenso que preenchia o ambiente. O momento chegou. Com o olhar fixo no professor Joaquim, que estava sentado em uma das primeiras fileiras, Maria respirou fundo. O auditório quase se calou quando ela começou a falar. Sua voz, inicialmente trêmula, tornou-se firme. Nós somos herdeiros de uma história que precisa ser contada. Ninguém deve ser esquecido. Para cada palavra que saía de seus lábios, Maria sentia a força da avó pulsando dentro dela, como se sua força ancestral a empurrasse para a frente. À medida que avançava com seu discurso, ela expôs a situação dos alunos e as injustiças daquele sistema que os oprimia. O olhar de Joaquim era um farol de apoio, e aquelas leis injustas e claramente obsoletas eram as chamas de revolta que começavam a surgir nas mentes de quem a ouvia. Ela dizia que a educação era uma arma poderosa, e que, juntos, poderiam mudar a narrativa de suas vidas.
Mas de repente, no fundo da sala, uma risada cruel cortou o ar. Era Beatriz, a rival de Maria, e agora a defensora dos interesses da elite. Você realmente acha que essa gente aqui vai mudar alguma coisa? A provocação reverberou como um eco gelado. Um murmúrio percorreu a sala, mas Maria não hesitou. Sentiu um calor inesperado, como se a indignação dela se transformasse em um combustível inabalável. Não subestime os sonhos desses jovens. Eles têm o direito de aprender, de mudar suas histórias, afirmou com uma convicção ardente. Estava decidida. Sua voz era o manifesto do que sua avó havia lutado e sonhado. Entre sussurros de desdém, ela percebeu que muitos olhares estavam se fixando na rival. O poder da verdade a envolvia, enquanto sentia a força de sua avó resistindo à opressão que ainda estava ali naquele lugar. Conforme Maria falava sobre o passado da sua família e as cartas que encontrou, cada palavra parecia tirar o peso da memória daqueles que haviam lutado em silêncio. Ela não estava sozinha. Na verdade, todos eram parte dessa luta. Quando mencionou o nome da avó, algumas lágrimas foram vistas. Um eco na sala onde o valor da educação estava em jogo. Mas ao lado, Beatriz começou a rir novamente. Seu desprezo era palpável. Seus alunos nunca vão chegar a lugar algum, Maria. Eles são apenas mais um número. E nesse momento, uma sombra de dúvida brotou no coração delas. Não apenas de Maria, mas de todos que ali estavam. Essas palavras podiam ferir ou fortalecer, mas precisavam de uma resposta. Não deixarei que me impeçam, Maria murmurou, mais para si do que para o auditório. Mais do que um discurso, era uma declaração de acolhimento poderoso. As vozes se levantaram entre os jovens, decididos a não se calar. Os olhos de Maria brilhavam. Aquele era o caminho que ela queria trilhar, e o carinho que sentia por aqueles alunos era um manifesto da esperança. E quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória momentânea, algo inesperado aconteceu. Um telefonema, algo relacionado à sua família, mudaria tudo de forma drástica. O que poderia ser, além do que já enfrentava? Maria perguntou a si mesma se conseguiria manter aquela chama acesa, quando a verdade estivesse próxima de ser revelada. Assim, com a adrenalina percorrendo suas veias, ela esperava pelo que viria a seguir. As decisões precisavam ser tomadas. Estariam todos prontos para enfrentar as consequências de seu ato de coragem? A estrada estava longa e cheia de obstáculos, e um novo desafio se aproximava a passos largos. Maria sentiu o celular vibrar no bolso, a discreta alerta de um mundo que parecia querer despedaçar a pequena vitória que começava a construir. O olhar do professor Joaquim se perdeu por um instante, e a sala encheu-se com uma expectativa quase palpável, como se todos tivessem percebido que algo maior se desenrolava ali, bem sob a superfície daquela batalha. Ela hesitou só por um momento, mas atendeu ao telefonema. A voz do outro lado da linha era grave e tensa. Maria, precisamos conversar. É sobre sua mãe. A frase ecoou como um trovão em meio ao silêncio que se formou. As palavras se entrelaçaram com o discurso que ainda estava pairando no ar, como sombras dançando ao redor das luzes do auditório. Instantaneamente, seu coração acelerou, e seu emaranhado de pensamentos se transformou em uma névoa de incertezas. O que aconteceu? Ela está bem? A preocupação a fez quase perder o foco, mas o olhar intenso de Joaquim trouxe um pouco de clareza. Ele se levantou, se aproximando da mesa, como se soubesse que algo não estava certo. Ela está no hospital. Não é nada grave, mas precisamos que você venha o mais rápido possível. Foi o que ouviu, e naquele momento, Maria sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os seus pés. A adrenalina que a preencheu antes começou a esvanecer, substituída por um frio medo que mascarava a determinação que até então a animava. Com um gesto, ela despediu-se do telefonema. O auditório estava olhando para ela, e os sussurros começaram a crescer, pontuados pela preocupação e curiosidade. O que fazer? Como seguir adiante? O que significaria essa revelação para a luta que ela tentava travar? Estou aqui, gente! Maria finalmente se pronunciou, um pouco mais firme, tentando esconder o abalo emocional. Desculpem, mas preciso sair. Algo importante aconteceu. Ela olhou para os alunos, que pareciam mais preocupados do que nunca. O peso da sua responsabilidade aumentou, e ela percebeu que não poderia deixá-los sozinhos. Por favor, não desistam de nós. A nossa história ainda está sendo escrita.
Lembrem-se disso. O olhar do professor Joaquim acenou de volta, um sinal de apoio em tempos difíceis, enquanto os murmúrios se espalhavam entre a audiência. A tensão, que antes ficava suspensa no ar, agora tomava uma nova forma. Maria sentia-se perdida entre a necessidade de cuidar da sua mãe e o desejo de lutar por aqueles que esperavam por sua voz. Quando ela se virou para sair, um olhar carregado encontrou o dela. Era Beatriz, e algo na expressão dela deu a entender que havia mais do que simples desdém por trás daquele sorriso. Algo que Maria não conseguiu decifrar no calor do momento. Então você vai deixar tudo para lá? Foi a pergunta provocadora que Beatriz lançou, como uma flecha afiada. Maria engoliu seco, tentando encontrar a coragem que acabara de declarar diante de todos. De forma nenhuma. Se for necessário, eu batalharei por cada um de vocês. Não irei me calar. Não importa o que eu descubra. Estamos juntos. Ao pronunciar essas palavras, uma onda de esperança repentinamente surgiu entre os jovens, como uma chama revigorante acesa por sua determinação. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida e a incerteza começaram a martelar seu coração. O que ela poderia encontrar sobre sua mãe? E de que forma isso afetaria tudo o que estava se formando? Enquanto deixava o auditório, Maria comprimiu os lábios, já imaginando as respostas que buscaria. Ela sabia que a verdade era uma espada de dois gumes, e isso a deixava inquieta. O que se esconderia sobre sua família e os segredos que poderiam ser revelados? A estrada até o hospital se tornava um labirinto onde cada curva poderia revelá-la algo profundamente transformador. E, ao mesmo tempo, a dúvida a fazia questionar a validade do que estava construindo na escola. Será que ainda havia um propósito em continuar lutando, mesmo diante da possibilidade de que o mundo inteiro que conhecia poderia desmoronar a qualquer momento? Enquanto as imagens da cidade passavam rapidamente pela janela do ônibus, ela se perguntava: o que a aguardava e o que sua mãe tinha a dizer? As respostas poderiam mudar tudo. E não apenas sua vida, mas a de todos os que estavam com ela nessa jornada. Maria desceu do ônibus com o coração a 1000 por hora. O hospital se erguia diante dela como uma fortaleza, sua fachada fria e imponente contrastando com o turbilhão de emoções que a envolvia. Cada passo em direção à entrada sentia como se estivesse atravessando um campo minado. A lembrança do tom grave na voz do telefonema ainda ecoava em sua mente. Ao chegar ao balcão de atendimento, uma recepcionista a olhou com um semblante neutro, mas Maria podia notar a compaixão nos olhos dela. Você está aqui para ver a dona Helena? Perguntou. Ao ouvir o nome da mãe, uma onda de alívio e ansiedade tomou conta dela. Sim. Onde ela está? Sua resposta saiu quase como um grito, mas foi rapidamente contida. Sala 204. O médico vai fazer uma avaliação e já pode entrar. A mulher apontou para o corredor. Maria apenas acenou e se dirigiu em passo acelerado. O corredor estava cheio de pacientes e acompanhantes, alguns com rostos cansados, outros expressando preocupação. Ela se sentiu um pouco deslocada, como se a luta que trazia consigo fosse silenciosa demais para ser percebida por aqueles ali. Quando chegou à sala 204, bateu na porta antes de entrar. A visão da mãe deitada na cama, com um soro pendurado ao lado, fez seu coração apertar de forma insuportável. Dona Helena parecia cansada, com os olhos cerrados, mas ao ouvir Maria, abriu um sorriso fraco. Aquela foi a luz que Maria precisava para iluminar sua própria insegurança. Mãe! Correu até ela, segurando sua mão. O que aconteceu? Foi só um pequeno susto, minha filha, respondeu Dona Helena em um tom suave, mas havia uma fraqueza em sua voz que Maria não havia notado antes. Uma queda. Eles disseram que eu só preciso de repouso e que logo estarei de volta para casa. Ela respirou aliviada, mas a preocupação ainda pulsava em seu coração. Você prometeu que nunca me deixaria sozinha. As palavras escaparam dela antes que pudesse pensar. Dona Helena fez um gesto para que Maria se aproximasse. Eu sei, meu amor, e não vou, mas há algo que você precisa ouvir. O olhar de sua mãe tornou-se sombrio, como se a gravidade do que estava por vir a afetasse tanto quanto a ela. Maria sentiu o estômago embrulhar. Sobre o que você está falando? Às vezes as coisas que achamos que conhecemos não são bem assim. Eu tenho alguns segredos que precisam ser revelados, e é importante que você saiba deles antes que seja tarde demais. O olhar da mãe se tornou profundo, como um poço de verdades não ditas. Segredos? Mãe,
O que você está escondendo? A ansiedade havia tomado conta dela novamente, agora misturada a uma necessidade de entender. Os anos de amor e compreensão pareciam estar prestes a ser desmantelados por algo que sua mãe não havia contado. Dona Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Maria, a verdade pode mudar tudo. Depois que você ouvir, nada será como antes. As palavras pendiam no ar, pesadas e carregadas de significado. Maria estava paralisada, o coração batendo descompassado. O que aconteceu, mãe? Dona Helena começou a formular sua resposta quando a porta se abriu abruptamente. Um médico entrou, interrompendo o momento que poderia ser decisivo. Desculpe, mas preciso ter uma palavra com a senhora. Pode aguardar um momento, Maria? Maria assentiu, mas a inquietação a consumia. Ao sair do quarto, bateu a porta com força, frustrada. A verdade que sua mãe estava prestes a lhe contar poderia ser o que ela precisava para entender a si mesma, sua vida e o que construir dali em diante. Uma nova questão a invadia. E se o que a mãe dissesse mudasse não apenas a vida delas, mas também a batalha que estava enfrentando na escola? O que era tão poderoso a ponto de provocar tamanha hesitação? Ela passou a mão pelo cabelo, sentindo o peso da expectativa em seus ombros. O momento de descobrir estava cada vez mais próximo. Maria apenas esperava que a verdade não a deixasse desmoronar. Mas o que ela não esperava era que a revelação não seria só sobre sua mãe, mas sobre ela mesma também. Maria se afastou da porta, sentindo o chão tremer sob seus pés. A intensidade do que poderia ser revelado a deixava com a mente girando. O corredor do hospital parecia ganhar vida, cada passo em falso ecoando sua angústia. O momento em que a porta se fechou atrás de si a preencheu com uma sensação de impotência. Ela se encostou na parede fria, tentando respirar fundo, mas o ar estava denso com a ansiedade. Passou a mão pelas têmporas, tentando afastar as perguntas que invadiam sua mente como um furacão. O que seria essa verdade que poderia mudar tudo? O que sua mãe guardava às 7 chaves? Lágrimas ameaçavam escapar, mas em um esforço feroz, Maria as conteve. Naquele instante, sentiu uma presença familiar ao seu lado. Era Marcos, seu amigo de infância, que frequentemente aparecia em momentos delicados. Oi, Maria, eu soube que sua mãe está aqui. Ele disfarçou bem, mas a preocupação transparecia em seu olhar. O que aconteceu? Maria hesitou, a dor de não saber como lidar com a situação a impedia de se abrir. Ela deve ficar bem. É só um susto, mas precisava ouvir algo importante dela. Sua voz tremia, e um arrepio percorreu sua espinha quando pensou nas palavras que ainda flutuavam no ar. Marcos a observou por um momento. Depois, com um toque suave, disse: Você é forte, Maria. E tenho certeza que sua mãe também é. Às vezes, tudo que importa é a disposição de enfrentar o que vem à frente. Um sorriso triste se formou no rosto de Maria. O apoio do amigo era tudo o que ela precisava. Obrigada, Marcos. Isso me ajuda, mas não posso deixar de pensar no que ela estava prestes a me contar. Quer que eu fique aqui com você? Ele ofereceu, solidificando a conexão entre os dois. Agradecendo silenciosamente por ter mais alguém ao seu lado, ela assentiu. Juntos, se sentaram em um banco que ficava ao lado do corredor, e a espera começou a se estender. A passagem do tempo parecia interminável, mas Maria decidiu usar esse momento a seu favor. Você acredita que segredos podem nos moldar ou nos destruir? Maria questionou, olhando para ele com uma curiosidade ardente. A pergunta, embora pessoal, também estava ligada a tudo o que estavam enfrentando. Marcos pensou por alguns instantes. Acho que ambos. Segredos podem criar fardos pesados, mas também podem nos dar forças se aprendermos a lidar com eles. Às vezes, confrontar a verdade é o que nos liberta. Ela refletiu sobre as palavras dele. Um misto de emoção e clareza começou a crescer dentro dela. Dali a pouco, a porta da sala 204 se abriu, e o médico apareceu. Seu semblante séria e as mãos firmes transmitiam algo que Maria não queria lembrar. Maria! O médico a chamou, e um nó se formou em seu estômago. Você pode entrar. A senhora Helena gostaria de falar com você. Maria levantou-se, um pulo de nervosismo a percorreu. A sensação de que a vida dela estava prestes a mudar novamente a acometeu.
com um olhar nervoso para Marcos, permitiu que ele a encorajasse com um leve sorriso. A visão de sua mãe, deitada na cama com um semblante mais calmo, a fez sentir uma onda de amor instantâneo. Dona Helena parecia um pouco mais forte, os olhos brilhando com uma chama que Maria desejava que fosse imbatível. Maria, sua mãe começou, a voz ainda um pouco hesitante. Sobre o que eu queria falar. Os olhos de Maria se arregalaram, a expectativa a consumindo. O momento estava ali, e ela tinha que estar pronta, não só para a verdade que poderia ser dolorosa, mas também para descobrir mais sobre si mesma. E quando finalmente a revelação sobre sua mãe escapasse de seus lábios, Maria percebeu que sua vida poderia estar ligada a uma história muito maior do que imaginava. Qual seria a verdade que iria moldar não apenas a relação delas, mas todo o futuro dela? Maria apenas se permitiu respirar antes de finalmente ouvir o que Dona Helena tinha a dizer. O olhar de Maria fixou-se em Dona Helena. O silêncio do ambiente parecia amplificar a emoção que pulsava entre elas. Havia tantas palavras não ditas, tanto carinho abafado pelo medo. A mão da mãe, sobre o lençol branco, tremia levemente. Ela parecia hesitar, como se o peso do que tinha a dizer fosse mais do que a dor que a trazia ali. Maria, eu não sei por onde começar, disse Dona Helena, a voz estridente como um sussurro perdido no instante em que foram interrompidas por uma batida suave na porta. Um enfermeiro entrou, interrompendo a tensão. Ele carregava um copo d'água e pediu desculpas pela intrusão. Enquanto ele estava ali, Maria fez uma prece silenciosa, esperando que aquele homem saísse rapidamente para que pudesse finalmente ouvir a verdade. Após o enfermeiro se retirar, Dona Helena respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para um mergulho. Tem algo que você precisa saber sobre a nossa história, sobre quem eu realmente sou e quem você é. As palavras saíram de sua boca com uma força inesperada, mas Maria sentiu um frio na barriga. É sobre o seu pai, Dona Helena disse, a voz agora mais firme. Eu não sou apenas sua mãe, mas também guardiã de um segredo que vem se arrastando há anos. Um segredo que envolve você, a nossa família e o que realmente aconteceu no passado. Maria sentiu o coração acelerar. O que era essa verdade? Quando eu conheci seu pai... Dona Helena pausou, um misto de dor e nostalgia preenchendo seu olhar. Ele não era apenas o homem que eu amava. Ele tinha um passado tumultuado. Ele fez escolhas que acabaram afetando a nós dois. E a escolha que fizemos também definiu quem você se tornaria. Mas o que você está dizendo? Maria perguntou, a insegurança fazendo sua voz oscilar. O que há com meu pai? O que você esconde de mim? A verdade é que seu pai não morreu em um acidente. Ele não era quem você pensava que ele era. Ele teve que fugir, e quando ele partiu, eu não tinha como contar a você, como explicar. Achei que estava protegendo você. Uma onda de confusão preencheu o peito de Maria. Proteger de quê? O que ele fez? Dona Helena olhou nos olhos da filha, a intensidade de seu olhar revelando uma profunda tristeza. Ele estava envolvido em coisas perigosas. Sua vida era muito mais complexa do que qualquer um de nós poderia imaginar. E eu não queria que você carregasse o peso dessa verdade, mas agora, Maria, é hora de você saber. Hora de reconectar com suas raízes. O cenário ao redor de Maria parecia girar. As paredes brancas se tornavam opressivas, e tudo que ela conhecia sobre sua vida desmoronava. O que mais ela não sabia? Como poderia essa informação mudar tudo para ela? Eu só queria que você tivesse uma vida normal, cheia de escolhas diferentes, e não o peso da nossa história. Dona Helena continuou, a voz trêmula. Agora você tem que decidir. A verdade pode doer, mas ela também pode libertar. O que você escolher fazer com isso é um passo importante para quem você se tornará. Maria sentia como se estivesse prestes a despencar em um abismo de incertezas. A necessidade de entender tudo aquilo a consumia. Mas a ideia de se deparar com um legado desconhecido a paralisava. Entre lágrimas e questions, ela sussurrou quase que para si mesma. O que eu faço agora, mamãe? Para onde isso tudo me leva? A resposta que Dona Helena daria poderia finalmente abrir a porta para um universo que Maria sempre ignorou. Mal sabia ela que essa era apenas a ponta do iceberg. Mais segredos ainda estavam ocultos nas sombras, prontos para emergir.
Será que a verdade que estava prestes a descobrir a tornaria mais forte ou a perderia em uma rede de mistérios ainda maiores? A respiração de Maria estava acelerada. O coração parecia um tambor ensurdecedor dentro do peito, e cada batida ecoava em suas têmporas. Ela buscou o olhar de Dona Helena, ancorando-se naquela expressão marcada pela dor e proteção. Aquela revelação mudaria não só a percepção que ela tinha do passado, como também do futuro. Maria, eu sei que tudo isso é difícil, começou Dona Helena, um tremor em sua voz. Mas você precisa entender que as ações do seu pai não definem quem você é. Você é uma pessoa de luz, cheia de dignidade e coragem. As palavras da mãe, embora reconfortantes, também traziam um peso. O que se escondia por trás daquela figura paterna que Maria idealizara durante toda a vida? Uma sombra de um homem que não existia mais, ou talvez nunca tivesse sido real? Mas quem ele era de verdade? Maria perguntou, a impaciência colorindo seu tom. Como posso seguir em frente sem saber o que realmente aconteceu? Dona Helena hesitou novamente, como se cada palavra a fizesse recuar em suas memórias. Ele estava envolvido com pessoas que não eram de bem. O que você precisa saber é que ele teve que tomar a decisão de partir para nos proteger, para que você não se tornasse uma vítima de suas escolhas. Ele fez isso por amor, mas acabou nos afastando de um modo que não previmos. Uma confusão imensa se apoderou de Maria. Aquilo parecia uma história de cinema, cheia de traições e segredos, mas estava acontecendo com ela, com a vida dela. E você nunca me contou? Maria rebateu, a voz aguda de raiva e dor. Por que não me deixou escolher? Eu merecia saber. Eu queria que você tivesse uma vida feliz, longe do passado dele, longe de sua sombra. Dona Helena respondeu, a voz embargada. O olhar penoso da mãe fazia Maria perceber que, embora o amor tivesse suas melhores intenções, ele também trazia consequências amargas. O silêncio pairou no ar como uma névoa pesada. A intensidade da conversa parecia transformar os momentos em horas. Maria apertou as pernas da cama, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções. O que ela precisava fazer agora? A verdade estava diante dela, mas a dor do desconhecido a acocava ainda mais. Você ainda ama ele? A pergunta escapuliu dos lábios de Maria, e ela se surpreendeu, sentindo-se quase culpada por perguntar. Mas havia um burburinho dentro dela, uma necessidade de entender o que aquele amor significava. Dona Helena mordeu o lábio e fechou os olhos por um instante, como se buscasse um lugar seguro em meio à tempestade. Amar alguém cujos passos foram tão tortuosos não é fácil. Meu amor por ele é complicado, entrelaçado com dor e arrependimento. Mas uma coisa é certa. Ele era seu pai, e você deve levar isso em consideração. A afirmação deixou Maria um tanto perdida. Como poderia aceitar uma figura tão manchada e distante? A imagem do pai que ela conhecia estava sendo lentamente desfeita, e o medo do que mais poderia descobrir a atormentava. E se eu quiser encontrá-lo? Saber sobre essa vida que ele escondeu? A voz de Maria era um eco distante, cheia de dúvidas. O desejo de entender sua origem lutava contra a hesitação de enfrentar o desconhecido. Isso é uma escolha que somente você pode fazer. Dona Helena respondeu, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Mas esteja preparada. O que você pode encontrar pode trazer à tona mais do que você espera. Pode desenterrar segredos ainda mais profundos. Maria sentiu um puxão na alma. A existência da verdade dela era agora um projeto arquitetado por segredos e mentiras. O que mais estaria por trás da vida do pai? Que consequências suas escolhas poderiam gerar para o seu próprio futuro? A pergunta pulsava em sua mente, enquanto Dona Helena a envolvia num abraços apertado, como se quisesse proteger a filha de um perigo invisível, mas iminente. Lembre-se, Maria, a escolha é sempre sua. No meio daquela intensidade emocional, Maria entendeu que, por mais dolorosa que fosse a jornada que ela estava prestes a começar, seriam suas decisões que moldariam o que viria a ser. Estava disposta a enfrentar seus medos, mas a dúvida ainda pairava. Até onde estava disposta a ir em busca da verdade? E o que aconteceria se sua busca revelasse verdades que mudassem não só sua vida, mas que a conectassem a um legado de algo ainda mais assustador? Se envolver em busca de respostas poderia ser o primeiro passo para desatar uma rede de eventos que ela nunca poderia imaginar, cheia de reviravoltas e encontros inesperados.
Que sombras ainda se escondiam nas camadas do passado? Maria acordou naquela manhã com o coração pesado, uma mistura de ansiedade e determinação pulsando dentro dela. O silêncio da casa ecoava sua incerteza, e a luz que entrava pela janela parecia mais intensa, como se o mundo estivesse assistindo ao seu próximo movimento. Aquelas últimas horas haviam sido um turbilhão. As palavras de Dona Helena reverberavam em sua mente. Ela se levantou, preparando-se para o dia, mas o café da manhã mal foi tocado. Maria sabia que precisava conversar com alguém. Se a verdade estava esperando por ela, talvez não estivesse sozinha nessa busca. O nome do pai, reverberando nos pensamentos, fazia sua mente girar. Assim, decidiu procurar por Clara, sua amiga de infância e confidente, que sempre sabia como acalmar suas tempestades internas. Oi, Clara, você pode vir aqui? Maria havia enviado a mensagem com um tremor na voz, como se sua pergunta fosse a primeira de uma série de revelações. O tempo parecia se estender enquanto esperava pela resposta. Não sabia o que iria contar, mas já estava decidida. Precisava falar sobre o que descobrira. Quando Clara chegou, o sol estava alto no céu. Maria a puxou para dentro, o coração batendo forte. Elas se sentaram na sala, e Maria começou a desfazer o emaranhado de perguntas que a atormentava. Com cada palavra, a dor e a confusão ganhavam forma. Clara, eu descobri que meu pai não era quem eu pensava. Começou com a voz trêmula. A amiga a olhou com preocupação, aproximando-se. Como assim? O que aconteceu? Maria compartilhou a revelação que mudaria sua vida, o que sentira ao ouvir sua mãe, a confusão que a dominava. Clara ficou em silêncio, respirando aliviada por Maria finalmente abrir o coração. E se eu quiser encontrá-lo? A pergunta escapuliu de seus lábios, deixando uma tensão palpável no ar. E se ele estiver por perto, vivendo como se nada tivesse acontecido? Clara segurou a mão de Maria com força, olhando-a nos olhos. Se você sentir que isso é o que precisa fazer, então faça. Mas você precisa estar preparada para tudo o que pode encontrar. Você sabe que a verdade pode ser dolorosa. As palavras de Clara ecoaram em sua mente. Era verdade. O que se escondia por trás daquela barreira de incertezas ainda era uma incógnita. Maria poderia descobrir coisas que nunca imaginara. Porém, o desejo de entender sua herança era mais forte que o medo. Eu vou encontrá-lo, afirmou, a determinação subindo em sua voz. Preciso entender o que aconteceu e como isso me afeta. Ele, de alguma forma, é parte de mim. Clara assentiu, quase como se reconhecesse que a decisão de Maria mudaria não só a vida dela, mas a delas. Mas se você for atrás dele, pode acabar em uma espiral de problemas que nem imagina. Que tal começarmos devagar? Podemos fazer um plano. O brilho nos olhos de Maria se reacendeu. Não estava sozinha. Poderia contar com Clara. Elas começariam a pesquisar, a vasculhar informações. Juntas, construiriam a coragem para enfrentar o desconhecido. Mas uma nova ideia surgiu. Ela se lembrou de um velho amigo da família, alguém que poderia saber mais sobre o pai e seu passado. Menino, talvez o tio Jorge saiba alguma coisa, concluiu, sentindo-se mais forte a cada instante. A ideia de procurar Jorge não era apenas uma investigação, mas um salto em direção à verdade. Maria pegou o telefone, a expectativa crescendo no peito. Clara, eu vou ligar para ele agora, disse decidida, enquanto seus dedos tremiam ligeiramente ao discar o número. Foi então que sua mente hesitou. E se Jorge não quisesse falar? E se ele também tivesse segredos? As perguntas não paravam de vir, e a adrenalina aumentava a cada toque no botão. Você está pronta para isso? Clara perguntou, com um olhar de apoio, mas também de expectativa. Eu preciso estar. Maria sussurrou, respirando fundo e pressentindo que cada segundo era crucial. Enquanto o telefone chamava, Maria percebeu que acabara de dar o primeiro passo em direção a uma jornada que poderia aproximá-la da verdade, mas também exigiria dela a coragem que nunca soubera que possuía. E enquanto a chamada tocava, uma nova inquietação tomou conta dela. O que ocorreria quando alguém do passado atendesse do outro lado da linha? Uma verdade que estava prestes a ser revelada. Um passo que poderia mudar tudo novamente. O telefone continuava tocando e, a cada segundo que passava, o coração de Maria parecia querer saltar do peito. A ansiedade se misturava à esperança, criando uma tempestade dentro dela. Quando a voz de Jorge finalmente atendeu do outro lado, Maria sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante. Alô?
A voz grave e familiar fez com que um calafrio percorresse a espinha de Maria. Era como se aquele som trouxesse à tona memórias que ela nem sabia que existiam. Oi, tio Jorge. Sou eu, Maria. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, mas conseguiu se controlar. Havia muito o que dizer, mas as palavras pareciam entaladas na garganta. Maria, quanto tempo? Como você está? Jorge parecia genuinamente surpreso e contente. O tom dele, acolhedor, era um alívio em meio ao turbilhão que sentia. Eu estou bem, na verdade, um pouco confusa. Na verdade, eu preciso de ajuda. A sinceridade pesava nas palavras dela. E logo Jorge começou a perceber que algo não estava bem. Pode falar. O que está acontecendo? Ele parecia disposto a ouvir. Maria hesitou por um momento. A lembrança das confidências de Dona Helena a apertava o peito. É sobre meu pai. Eu descobri algumas coisas que, bem, mudaram tudo. E eu pensei que você pudesse me ajudar a entender. Houve uma pausa. O silêncio cresceu entre eles como um abismo. Maria podia quase ouvir os pensamentos de Jorge. Maria, isso não é um assunto fácil. O que exatamente você sabe? Apenas que a verdade que eu sempre conheci era uma mentira. Maria respondeu, sentindo o gosto amargo da revelação. As palavras saíram com dificuldade, como se cada uma delas carregasse um peso enorme. Eu quero saber sobre ele. Quero encontrar minha verdadeira história. Você está ciente do que isso pode envolver? Jorge perguntou, e Maria notou a preocupação em sua voz. A verdade às vezes é mais complicada do que parece. Sim, eu sei, mas preciso. Não posso viver sem saber. A determinação encheu suas palavras, enquanto o olhar de Clara se fixava nela, incentivando-a a continuar. Eu preciso saber quem eu sou. Tudo bem. Jorge suspirou. O timbre de sua voz indicava que ele estava se preparando para compartilhar algo importante. Eu vou te contar o que sei, mas você deve estar pronta para ouvir. Maria aguardava ansiosa. O coração batia descompassado, misturando um sentimento de esperança e um medo profundo do desconhecido. Seu pai... Jorge começou hesitante. Ele se afastou para se proteger, por razões que eram além de nossa compreensão. Havia segredos entre eles, segredos que você nunca deveria ter feito parte. O impacto das palavras fez Maria tremer. O que poderia ser tão grave a ponto de separar sua família? Dúvidas dançavam em sua mente. Mas por que ele fez isso? Ele ainda está por perto? Ele está vivo, isso eu sei. Mas o que aconteceu, isso é mais profundo do que você imagina. Eu vou te ajudar, mas é essencial que você esteja preparada para enfrentar o que você pode encontrar. A sensação de estar à beira de um precipício tomou conta de Maria. O que ela realmente queria descobrir? E se as verdades que emergissem fossem mais dolorosas do que sua imaginação permitia? Enquanto a conversa prosseguia, Clara observava com um misto de preocupação e esperança. Maria sentiu que, ao lado da amiga, ela encontraria a força que já possuía, mas que ainda não sabia reconhecer. Eu quero saber a verdade, ela reafirmou com firmeza, independentemente de quão difícil seja. Jorge respirou fundo antes de prosseguir. Então vamos fazer isso. Eu vou te dar algumas pistas, mas você precisará da coragem necessária, Maria. A jornada que você está prestes a embarcar não será fácil. Os olhos de Maria brilhavam com um desejo intenso. A verdade estava começando a se desdobrar diante dela. Mas o que seria revelado a seguir? E enquanto a conversa avançava, um pensamento perturbador brotou em sua mente. E se a história de seu pai estivesse entrelaçada com a sombra de um crime? O que mais ela descobriria? Maria sentiu a adrenalina subir à medida que a conversa com Jorge se desenrolava. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e determinação. Estava prestes a mergulhar em um passado repleto de segredos, algo que poderia não apenas moldar sua identidade, mas também reacender uma chama que ela acreditava ter se apagado. Primeiro, precisamos voltar um pouco, começou Jorge, interrompendo a corrente de pensamentos de Maria. Seu pai não tinha apenas problemas com a lei. Havia muito mais envolvido. Ele se meteu em situações perigosas, e, ao que parece, isso afetou não só a vida dele, mas a de todos nós.
Maria escutava atentamente, uma máscara de força cobrindo a agitação interior. Ao mesmo tempo em que queria saber mais, o medo do desconhecido a fazia hesitar. Por que você nunca me contou isso antes? Eu achei que estivesse fazendo a coisa certa. Quis proteger você e sua mãe de uma realidade cruel. Mas agora, você precisa enfrentar isso. O seu pai trabalhou com pessoas que não tinham limites, e quando decidiu se afastar, foi para preservar sua segurança e a sua. As pessoas com quem ele trabalhava eram criminosos? O estômago de Maria se contorceu ao pronunciar as palavras. A revelação parecia um golpe, uma facada em sua compreensão de quem ela era. Sim, ele havia se envolvido em coisas que poderiam prejudicá-los. O que eu não posso te garantir é se ele vai querer se conectar novamente. Jorge disse, e a insegurança na voz dele fez o medo de Maria crescer. Ela respirou fundo. E se ele não quiser me ver? A pergunta pairou no ar, como um eco da sua própria vulnerabilidade. Isso é uma possibilidade, mas você deve estar preparada para isso. Muitas vezes, as pessoas fogem por um motivo, e nem sempre é fácil lidar com a vida que deixaram para trás. A voz de Jorge ressoava na mente de Maria. Precisava tomar uma decisão, e isso era mais do que simplesmente saber sobre seu pai. Era sobre o que faria com toda aquela informação. Eu quero encontrá-lo. Não posso deixar isso para depois. Não posso continuar vivendo com tantas perguntas. Então vamos proceder com cautela. Posso te ajudar a encontrar algumas pistas. Mas Maria, lembre-se, a verdade pode doer. Jorge estava preocupado, e Maria percebeu que ele tinha razão. O que encontrasse poderia ser devastador. Eu estou pronta, afirmou com firmeza. A decisão ecoou dentro dela como um mantra. Aquela era a hora de se reconectar com sua história, independente de quão difícil isso fosse. Após descrever os passos que tomariam, Jorge se comprometeu a fazer algumas ligações, tentando descobrir as informações que Maria precisava. Assim, ele pediu que ela se mantivesse em contato e se preparasse para qualquer desdobramento. Desligando o telefone, Maria se voltou para Clara, uma expressão de determinação nos olhos. Vamos descobrir a verdade, Clara. Estou disposta a enfrentar o que vier. Então vamos juntas, Clara respondeu, segurando a mão dela. Não estaremos sozinhas nessa. Cada passo que dermos, devemos enfrentá-lo lado a lado. Nos dias seguintes, Maria e Clara começaram sua busca frenética por respostas. Vasculharam documentos, conversaram com vizinhos e até tentaram encontrar registros antigos que pudessem indicar o paradeiro do pai. Cada pista colhida era uma faixa de esperança que se acendia na escuridão. Enquanto realizavam suas investigações, Maria percebeu que as dificuldades que uma vez a paralisaram começavam a dissipar. O desejo por justiça e clareza sobre sua história a tornava forte. Ela era a protagonista de sua própria narrativa. Finalmente, após várias tentativas e caminhos tortuosos, chegaram a uma pista tangível. Um velho amigo de seu pai, alguém que poderia ter informações mais diretas. Ele mora na cidade vizinha. Podemos ir lá amanhã? Clara sugeriu, o entusiasmo transparecendo em sua voz. Sim, precisamos nos preparar para isso. Maria estava elétrica. Cada célula do seu corpo vibrava com a expectativa da descoberta. Ela passou a noite em claro, pensando na importância daquele encontro. O que mais teria seu pai escondido? Por que o passado tinha tanta influência sobre o presente? Na manhã seguinte, partiram em busca do homem que poderia mudar tudo. O caminho até lá era uma montanha-russa emocional. Cada quilômetro percorrido aumentava sua expectativa. Maria se perguntava se finalmente conseguiria entender seu legado, a linha de conexão que existia entre o que ela era e o que seu pai havia sido. Chegando ao endereço fornecido, as mãos de Maria tremiam. Poderia ser o momento que mudaria todo o curso da sua vida. Elas foram recebidas por um homem velho, que, ao ouvir o nome do pai, olhou para elas com uma expressão de profunda tristeza. Ele não está aqui, mas tem muito o que contar. Vamos conversar. As palavras se desenrolaram como uma fita, revelando uma história de amor, escolhas ruins e arrependimentos. Enquanto cada detalhe era compartilhado, Maria não pôde evitar que suas emoções a dominassem. Descobriu que seu pai lutara intensamente para redimir-se, mas que a sombra de suas decisões sempre o perseguira. E naquelas palavras, Maria sentiu algo novo aflorar. Não só sua história,
mas de onde vinha. Poderia finalmente construir uma identidade, sabendo que não era apenas filha de um homem marcado pela dor, mas também uma mulher própria, decidida a ser mais. Ao final do encontro, ela percebeu que havia uma escolha a ser feita: permitir que o passado a definisse ou usá-lo como combustível para construir seu futuro. Ao sair de lá, um novo propósito preenchia seu coração. A verdade não era uma maldição, mas uma ponte para o amanhã. Com Clara ao seu lado e as lições do passado como guia, Maria estava pronta para transformar sua história em algo ainda mais bonito. E assim, enquanto a brisa leve acariciava seu rosto, Maria olhou para o horizonte, um sorriso de esperança iluminando seu rosto. Ali começava uma nova fase, repleta de possibilidades, onde a educação e o amor seriam suas maiores armas para mudar não só sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Agora, mais do que nunca, era hora de se conectar, agir e transformar não apenas a si mesma, mas também qualquer um que se encontrasse no caminho dela. A jornada dela estava apenas começando, e a partir daquele dia, ela se comprometeu a não esquecer. A verdade, independente de quão dolorosa fosse, sempre teria o poder de libertar. Se você chegou até aqui, não poderia perder as próximas histórias. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora de mais emoções. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisavam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.